Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, nossos votos plenos de muita paz. Nós vamos, mais uma vez, ao nosso encontro com as palavras de vida eterna, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o espírito de Emmanuel. Falaremos hoje do capítulo 86. Sob o título Não te inquietes. Mas antes disso, nós vamos fazer o nosso agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos aquietar nossos corações, silenciar o nosso interior. E podemos então dizer assim: Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade. Parece que nós, seres humanos, ao longo das encarnações, e acreditamos que o momento presente é o melhor, somos inquietos, Senhor. Nosso coração se enche de preocupações, adoecemos por elas, através delas, que muitas vezes, no decorrer de nossa existência, transcorrem serena e tranquilamente. Auxiliai-nos, Senhor, a buscar dentro de nós a paz. Essa paz que desejamos, essa paz que tanto necessitamos ao nosso interior. Tende misericórdia, Senhor, de todo o povo do nosso planeta, do nosso país que amamos tanto, e de nós, que aqui nos encontramos. Abençoa os nossos planos, sejam eles dentro da fraternidade, de uma vida digna, de uma vida cristã. Derramai seu raio de luz sobre todos nós nesse momento. Fortalecei-nos a palavra, fortalecei-nos a sabermos ouvir o que nossos companheiros invisíveis têm a nos orientar, têm a nos dizer dentro do nosso merecimento. Muito, muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada, Jesus, e a vós que sois mãe de todos nós. Muito, muito obrigada. Assim seja. Vamos então. Começamos com uma frase de Paulo, onde ele escreve aos Filipenses, capítulos 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Essa é a frase. A leitura agora de Emmanuel. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma, ele diz. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes, está presente no erro, no cálculo que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que muitas vezes pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento fácil a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se
em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse, aspas, não estejais inquietos por coisa alguma. Fecha aspas. Nunca esteve ocioso. Então, iniciando pela última frase, que nós possamos, nessas nossas trocas, entendermos que Paulo, no verdadeiro sentido dessa recomendação, não estejais inquietos por coisa alguma, nunca esteve ocioso, sempre trabalhou e trabalhou muito, desde que conheceu o Senhor na estrada de Damasco. Deixou de ser Saulo, passa a ser Paulo, grandioso, aquele que nós hoje estudamos e com, às vezes, uma dificuldade de entender e de levarmos a sério em nosso viver as suas palavras. Estudando hoje essas falas que estamos fazendo, fizemos alguns apontamentos aqui, né? Então, a frase do apóstolo dos gentios, ela é forte, ela é disciplinar para aquele que a segue. Mas creio, eu, assim, no nosso ponto pessoal, que nós ainda estamos muito a passos lentos desta mudança. Não estejais inquietos por coisa alguma. Será que nós somos assim? Será que nós somos inquietos? Ou será que nós somos calmos, tranquilos? Será que nós nos preocupamos com uma tempestade, um vendaval imenso? Acreditamos que muitas coisas vão acontecer, como a nossa casa. Nos preocupamos com a casa daqueles que conhecemos. Mas tudo não está aos auspícios do Senhor? E quando nós temos que tomar uma decisão? Que inquietação é essa que nós temos por algo, por alguém, por um grupo? Parece conviver conosco diariamente algumas inquietações. Analisando várias inquietações, entre aspas, triviais no dia a dia do mundo moderno ou de nossas casas, nós compreendemos que muitas coisas nós postergamos, nós procrastinamos em não decidir determinadas situações. Nós preferimos nos inquietar um ano inteiro, quando muitas vezes, se nós tirássemos uma manhã, ou se nós tirássemos um dia para resolver determinada situação, aquilo poderíamos riscar de nosso caderno. E as inquietações, elas vão ao longo do dia e ao longo da semana, dos meses e do ano, elas vão se acumulando, enchendo a nossa mente de, muitas vezes, um lixo que não precisava, uma aflição que nós não precisávamos ter, né? Então, quando ele fala para nós não nos inquietarmos desse modo, asserenarmos-nos, será que nós pensamos? Porque nós pensamos, ou você não pensa, que nós temos um Deus soberanamente bom e justo? Afinal, você é filha dele. Você foi criada por ele. Você foi criado por ele. Nós fomos criados por ele. E no final das contas, nós sabemos que tudo está nos seus auspícios e que nada, nada nos acontecerá, meus amigos, que nada nos acontecerá se não tivermos uma necessidade daquilo, se não trouxermos aquele ocorrido como um lapidar
de nossas ações pregressas, de nossas vivências outras. E se assim foi, é porque muitas vezes somos nós mesmos que pedimos aquilo. Então, vamos raciocinar. Por que será, então, que eu vivo aflita com determinadas situações? Por que será que você está sempre aflito com alguma coisa? Porque raro é não estar. Essa preocupação excessiva, essa inquietude permanente, ela parece às vezes que não nos dá descanso. Muitas pessoas que nós conversamos trazem isso no bojo de sua alma. No dia a dia, no hoje, no ontem, quiçá não venha a ter no amanhã, mas esse estar sempre em nosso cérebro, determinadas preocupações, determinados pensamentos que parecem não nos abandonar. Então, como é que nós não vamos nos inquietar? Acredito que nós não temos, com certeza, a firmeza, a determinação, o sim verdadeiro que Paulo de Tarso deu a Jesus. E, na crença através de Jesus, no sentir Deus em seu coração. Não estamos afirmando nada, nem dizendo que sinto Deus ou não sinto, se você sente ou não. É claro que se estamos aqui, nesta terra maravilhosa, que o próprio Deus permitiu a Jesus que dirigisse esta terra, desse uma casa para nós, como uma nova oportunidade reencarnatória. Então, mas nós tenho a impressão que nós trazemos uma miscelânea de fatores, de medos que vão sem nós nos apercebermos, minando nossas ações, nossas profissões e principalmente a nossa saúde. Quando nós acordamos, entre aspas, pois parece que estamos num transe hipnótico por muito tempo, por muito tempo. E quando acordamos, nosso organismo físico, psíquico, emocional e espiritual, eles já estão comprometidos em vários fatores. Como fazer isso? Como acreditar? Como acreditar na misericórdia divina? Como acreditar ou sentir que tudo na vida tem um propósito? Que isso deve ser olhado e deve ser respeitado com muito carinho e com muita atenção. É claro que nós acreditamos, mas nós temos que nos perguntar por que eu acredito? Por que eu luto por esta causa? Por que eu digo, como é que Paulo traz essa frase para nós, para o mundo? Não estejais inquietos por coisa alguma, nesse mundo moderno, porém, nesse mundo turbulento que nós estamos nos encontrando nesse momento, no dia de hoje, no dia de ontem e no dia que virá amanhã. Nas guerras que estão se espalhando em muitos lugares, na guerra que já existe, em nosso país, nos acertos e desacertos, nos nossos lares, na nossa cidade, em tudo aquilo em que nós estamos envolvidos. Então, é verdade que nós colocamos muito lixo mental, trazemos e armazenamos, porque nós procrastinamos muitas coisas. Essa é uma opinião que temos. Já pensei muito sobre isso em várias obras que lemos que falam a respeito. Por que você procrastina uma decisão que você tem que tomar? Você espera para amanhã, para depois, e aquilo você vai fazendo o quê? Inquietando a sua mente. E quando a sua mente se inquieta, meus amigos, nós adoecemos. Nós adoecemos de todas as formas, emocional, espiritual. Adoecemos nossas células, nossas moléculas. Elas não trabalham mais em harmonia como deveria ser.
Então, nós criamos as nossas doenças, nós criamos as nossas mazelas e criamos as nossas dores também. Então, é preciso compreender que nós estamos vivendo no mundo ainda de provas e expiações rumo à regeneração. Então, perguntamos, né? Se eu estou no mundo de regeneração, mas se eu me inquieto por tudo, eu não sei se uma preocupação com filhos, com netos, uma preocupação com uma causa que você defende, uma preocupação com um ente querido seu por determinados problemas que ele possa ter, uma preocupação com amigos, será que isso também é uma inquietude? Eu creio que sim, creio que sim. Então, isso é uma questão de amadurecimento. Amadurecimento moral e espiritual que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. E que nós estamos caminhando para isso. Não desistamos, porque nós estamos no caminho certo. E temos Jesus a nos guiar. Aqui ele diz, né? Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. E é uma grande verdade. As perturbações, as inquietações, se observarmos, é como se dirige a nossa sociedade do mundo, a nossa sociedade, para quem acompanha algumas coisas do mundo afora, do nosso país, é como nós administramos a nossa casa. Você administra o seu, eu a minha, em companhia com o esposo, você também, enfim. Cada qual tem o seu estilo de administrar. E às vezes é tão difícil, não é mesmo? Principalmente hoje para quem tem os filhos menores, os filhos pequenos, porque o pai pensa de uma forma, a mãe pensa de outra, as formas são boas, é para os dois, é perfeito. Mas só que os dois que estão ali administrando têm que entrar num consenso para que seja o melhor para aquele ser. Então, imagina administrar uma cidade, um estado e um país. Imaginamos isso em todo o nosso planeta, que é uma casa maravilhosa, uma casa espetacular. Então, vejam que tudo, quando Paulo fala isso para não nos inquietar, ele não está falando somente para mim, somente para você. Ele está falando para todos, para em todas as áreas que se possa imaginar, de trabalhos, de profissões que existem na Terra, bem como aqueles que dirigem as nossas vidas em nosso país e em todo o mundo. É muito interessante. É quase sempre, diz ele, um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho, uma pedra na profissão, e não é isso? Falamos anteriormente, é um problema que acontece no lar, são pontos de vistas diferentes, como ele diz, uma brasa no caminho, né? Uma pedra na profissão, porque nós vivemos com seres humanos, nós somos humanos, e nós deveríamos nos tornar uma família em cada lugar que nós estejamos. Numa profissão, deveríamos formar uma família, levar para aquele ambiente a caridade, a fraternidade, o respeito, a ética. Para aqueles que trabalham, não sei se é assim. É difícil levar adiante, eu compreendo perfeitamente. É por ela que muitas vezes pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Isso aqui também é algo assim, bem, como se diz, é algo que mereça, né, uma frase.
a questão do julgamento falso a respeito dos outros, né? Muitas vezes, quando uma pessoa sorri para o outro, cumprimenta a todos com um sorriso, julga-se que não é, aquilo não sai do seu coração. Outra vez, quando a pessoa é séria, mantém-se numa postura, sem sorriso, nós achamos que aquela pessoa é orgulhosa, ou não está bem com a vida, ou não está bem com ela mesma, ou não está bem com essa ou com aquela pessoa. Então, nós julgamos. Quando vemos uma pessoa adentrar em algum espaço ou estar conosco, vestindo uma roupa que nós não estamos habituados a ver, com um cabelo de várias cores, que aquilo para nós é estranho, o que passa dentro da nossa cabeça? Isso é um julgamento, um pré-julgamento? Então, eu vejo que essa frase de Paulo, e na análise do Emmanuel, ela é muito profunda, aliás, como tudo aquilo que ele escreveu para nós até hoje, é tudo muito profundo e nos leva sempre ao encontro conosco, porque a gente fica se perguntando, meu Deus, como eu tenho que crescer nisso aqui? Como eu preciso mudar aquilo ali? Quantas coisas eu tenho que mudar? E muitas pessoas, segundo ele, muitas pessoas com o medo de se afligir, de se incomodar, com o medo de não trabalhar em si a própria evolução e a própria lei do progresso, que é para todos nós, como diz ele, não adianta azelar-se em comodismo deplorável, não adianta fugir de suas funções, de seu trabalho, ou de algo que você tenha que fazer, porque você tem medo de se afligir, você tem medo de se inquietar, você tem medo de se perturbar diante daquilo, então você entra num caminho ocioso. Por isso que lemos inicialmente, né? Ele nunca esteve ocioso. Nunca. E contam os espíritos que quando ele estava já muito cansado das caminhadas que fazia, abrindo as igrejas em todas as cidades que passava, em todos os países, ele chegando em casa, ele chorou muito. Houve uma noite em que ele muito chorou, porque ele ficou muito entristecido, ele viu que ele não tinha mais condições de caminhar da forma que caminhava. E como é que ele iria propagar? Então, naquela dor genuína, ele sente a presença de Jesus, que lhe coloca a mão sobre a cabeça e que fala para ele que, a partir de então, ele mandará alguém para lhe auxiliar. E nada mais, nada menos do que Estevão. Então, é um presente divino o encontro dessas duas almas, uma encarnada e a outra na condição de espírito, que é o Estevão desencarnado. Então, é maravilhoso, porque nós nunca estamos sós, nunca. A cultura oriental, ela nos traz grandes ensinamentos. Filósofos da antiguidade nos trazem muitos ensinamentos a respeito disso, desse título, da inquietude. Porque há uma confiança dentro daquele ser, não é verdade? Há uma confiança muito forte na divindade, no Deus de cada um de nós, que é o mesmo Deus de todos. Então, por que nós nos inquietamos tanto e sofremos tanto, sendo que nós poderíamos ter uma confiança tão grande e dizer, eu sei que Deus está cuidando disso. Eu terei paciência, estarei em oração, estarei em sentimento firme, estarei num propósito divino
porque eu sei que Deus está olhando por essa situação e que Deus fará o melhor por mim, pelo outro, diante de cada problema e de cada situação. E há momentos, meus amigos, há momentos que nós temos que abaixar a destra do orgulho, da vaidade, dos egos, e dizer, sim, Senhor, eu aceito. E como diz Paulo, o que queres que eu faça? E aí orarmos na nossa intimidade, rogarmos o amparo e a proteção, porque nós temos verdadeiras equipes espirituais nos auxiliando. Irmãos amados, irmãos queridos, com certeza nós temos parentes que já estão em condições de nos auxiliar. E isso é maravilhoso. Então, nós temos amigos, nós temos aqueles que foram determinados pela divina providência, pelos superiores que comandam a cada um de nós aqui no planeta, como encarnados ou desencarnados. E nós ainda não confiamos, não confiamos. Porque nossas dores, nossos pesares são muito. Sabemos que as dores no mundo é muito, porque falta muito, muito Deus no coração dos nossos irmãos, na vida diária das famílias. É preciso colocar a presença divina, e com ela nós trazemos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Através do seu Evangelho, ele mesmo se coloca à disposição, vinde a mim. Ele se apresenta para nós até hoje, com seus braços abertos, nos acolhendo em seu coração e auxiliando, permitindo que espíritos trabalhadores de sua seara estejam conosco. Então, é preciso o quê? Confiar. O espírito de Joana de Ângeles diz que não precisamos acreditar em Deus, não precisamos crer em Deus, mas devemos sentir Deus. E você, já sentiu Deus? Alguma vez sentiu Deus em você? É para a nossa meditação, meus queridos irmãos. Estamos todos na mesma nau, todos. Uns auxiliando os outros como pode. Cada um dá a sua migalha de amor. E juntos nós formaremos uma grande família. Mas ela não acontece de uma hora para outra. Vamos formar uma grande família planetária. Esse é o objetivo. E este mundo de regeneração, tão comentado e tão falado, é dentro disso. Exatamente dentro disso. Haveremos que modificar o nosso jeito de viver, de pensar, de agir, de trabalhar. A regeneração, ela está aí, ela está presente. Resta que nós venhamos a fazer a nossa parte. Nós desejamos para todos vocês muita saúde, saúde física, saúde espiritual, muito amparo, muita proteção, mas façam por merecer, fazendo as suas orações, estando ligado com o divino, porque aí você está em luz, fluidicamente você está em luz. E isso é muito importante, estar em luz, para que a escuridão não nos alcance. E oremos por todos que precisam, por todos que sofrem. Distribuamos nosso amor através do Evangelho no Lar, nas orações que fizemos em casa, ou quando vamos à casa espírita, ou dentro do nosso coração. Podemos orar sempre, todos os momentos. Mas que possamos estar
cientes que nós caminhamos para este mundo maravilhoso, este mundo feliz, da qual a Terra nasceu para ser. Sair desse estágio de inquietação, de ranger de dentes, estamos saindo. E a gente pensa, nossa, mas com tanta guerra, com tanta dor, sim, mas é uma quantidade menor já de países. Estamos saindo. Há muita coisa por fazer. Venham conosco. Vamos trabalhar por um mundo melhor, cada qual fazendo a sua parte. Vamos agradecer a Deus por esses momentos tão suaves, tão tranquilos. Agradecer a espiritualidade que nos assiste nesses momentos. Agradecer a vocês que fazem essa gentileza de nos ouvir de quando em quando. Agradecer a Deus porque estou aqui hoje, por esta oportunidade bendita, pela vida, pelo trabalho que nos é ofertado a fazer, para que possamos, a cada dia, limpar mais a nossa mente, deixar a nossa mente mais fluida de amor, de paz, através das leituras, das meditações, das orações, da música. Tudo isso nós podemos fazer e não custa nada. E melhora todo o nosso entorno e o entorno de nossa casa e daqueles que moram conosco. Oremos então. Senhor Jesus, derrama a sua luz sobre nós, sobre nossos lares, os lares dos nossos filhos. Abençoa todos, Senhor, a todos que nos ouvem, a todos que nos ouvirão daqui a uns tempos, um ano ou dois, não importa. A bênção fluídica, ela é permanente. Abençoa, Senhor, a nossa casa espírita, a nossa sesma de luz. Abençoa seus trabalhadores, que estejam lá por muito amor, por muito desejo de auxiliar a si mesmo e ao próximo. Que possamos formar uma única família de verdade. E assim, rogamos a paz também para o nosso país e para todos os países de maior aflição. Agradecemos, Senhor Jesus, amado bom pastor, a sua presença na terra. Agradecemos tudo que nos tem trazido esta doutrina consoladora de amor. Muito obrigada. Que tenhamos momentos de muita paz, que possamos cuidar do nosso pensar, da nossa saúde, porque somos responsáveis pelo nosso vaso físico. Muito obrigada. Inspiremos profundamente. Muito obrigada a todos e até breve.